mais de 10% de dividend yield. Oito ações que pagam mais de 10% de dividend yield. Então se liga aí que eu vou falar, é um tema que com certeza interessa a muita gente, pegando aqui, lógico, a preços de maio de 2020. Obviamente que vocês sabem o que é dividend yield, né? Muita gente não sabe, né? Obviamente também não é uma recomendação de compra, tá? Você não pode comprar uma ação apenas por um indicador, né? Porque uma empresa está com dividend yield de 10%, que ela se torna um bom negócio. Você tem que ver todo o histórico de resultados, você tem que ver se a empresa é uma boa empresa, se ela tem uma consistência de resultados. Então, só um indicador você pode te prejudicar, pode te enganar, tá? Então fica ligado, sempre que você for comprar uma ação, você não pode olhar somente um indicador. Então o dividend yield é uma relação entre os proventos pagos nos últimos 12 meses, essa parte, os últimos 12 meses é importante, porque muita gente pega o último dividendo e divide pelo preço da ação, obviamente não vai dar o cálculo certo, né? Então você pega os proventos, o que são proventos? Dividendos mais juros sobre capital. Só vale pegar dividendos e juros sobre capital. Mas aqui, o meu único critério de análise e de seleção está sendo esse, acima de 10%. E nem estou falando de todas, nem vou falar de todas. Tem bastante ações aí acima de 10%, tá? Então vou pegar aqui a primeira, é a Eletrobras. Exatamente, Eletrobras, estatal federal, tá aí todo mundo falando dela, né, da possibilidade de privatização da Eletrobras. Ela está com dividend yield hoje de 10%, 10,25% exatamente. É um excelente dividend yield, né? 10,25%. E além de estar alto, o preço dela também está alto. O preço dela está no topo histórico hoje. Ela se valorizou muito aí nas últimas semanas por conta dessa possibilidade de privatização. Então, mesmo com preço alto, ela está com 10,25%. Agora imagina quem é nosso cliente que comprou ela a 25, a 30 reais, né? Está com dividend yield aí de 15%. Dividend yield on cost, né? Sobre o preço, o seu preço, tá? Então, por isso que eu falo, é importante comprar barato para ganhar mais dividendo, né? Então, a Eletrobras é a primeira. A segunda, olha só, empresa da área de alimentação, né? De proteína animal. Minerva Foods, empresa que atua na área de proteína animal, está com um dividend yield de 10,28%, né? Um dividend yield bem alto. Por que está tão alto assim? Porque a empresa vem gerando caixa, vem tendo lucro, né? E, ao mesmo tempo, o seu preço está caindo. Ela estava com um preço de R$14, mais ou menos R$14 lá em 2020, e o preço dela hoje está na faixa de R$9,90. Então ela caiu quase 30%, 40%. Então uma queda bem significativa, e o preço, quando o preço cai, como a gente viu na fórmula do dividend yield, quando o preço cai, o dividend yield aumenta. Então ela está com dividend yield hoje de 10,28%. Próxima empresa, Vivo. A maior empresa, né, do Brasil na área de telefonia e internet, com dividend yield de 10,35%. A Vivo é uma empresa que vem pagando bons dividendos já com uma certa consistência, mas o preço dela também só anda de lado. Inclusive o preço dela teve uma pequena queda entre 2020 e os dias de hoje. Ela estava na faixa de R$48 mais ou menos, R$49 em 2020, e agora está na faixa de 44. Uma pequena queda, né? Mas uma empresa que está pagando em 10% de dividend yield. Vou falar da quarta, a CESP. CESP é uma empresa de geração de energia, atua no estado de São Paulo, e o preço dela hoje está o mesmo preço, praticamente está exatamente o mesmo preço da época da pandemia, lá em 2020, na crise da pandemia. Então ela está com o preço dela caiu, por quê? Por causa da crise hídrica, né? Você está com esse papo todo de está faltando água, a água está acabando, os reservatórios estão baixando, as empresas geradoras estão vendo seus preços caírem bastante. E a CESP continuou aí gerando caixa, continuou tendo lucros, e com isso ela está pagando bons dividendos, 10,41% de dividendos para a CESP.
A próxima, CPFL Energia. CPFL Energia, outra elétrica, né? É uma distribuidora, não é geradora, é distribuidora, mas é uma empresa que o preço dela também não caiu tanto assim. E o que aconteceu foi o seguinte: ela reduziu bastante o seu endividamento, tinha um processo de endividamento que ela conseguiu corrigir, aumentou seus resultados, aumentou seu lucro e isso gerou aumento nos seus dividendos. O dividend yield médio dela era mais ou menos 4%, 5%, agora foi para 11,36%. 11% de dividend yield para CPFL Paulista. Olha aí, agora eu vou falar de uma empresa no setor que duvido que vocês vão acertar. Duvido. Cyrela, uma empresa do setor de construção civil. Cyrela com 12,5%, exatamente 12,56% de dividend yield. Qual é o motivo do crescimento tão acelerado assim desses dividendos? O motivo é o aumento do lucro da companhia, que teve mais de 200% de crescimento no ano de 2020. 200% de crescimento do lucro. Então, por isso que a Cyrela está com ótimos dividendos de 12,56%. Tem outras empresas da área de construção que também estão crescendo o lucro. Tem uma que está na nossa carteira, que eu até falo bastante, que ela cresceu o lucro em 2020 quase 200%, só que o preço dela caiu. Uma loucura. Ela subiu, o lucro dela subiu e o preço dela caiu. Não tem nenhum sentido. Isso que gera as assimetrias de mercado, né? Mas então a Cyrela aí com 12,56, ótimo para quem é sócio da Cyrela. A próxima, obviamente, né? Tem que falar dela, a Taesa, com 13,46%. Um dividendo monstruoso. A Taesa sempre paga ótimos dividendos. Né? Um dos motivos que levou ela a pagar esses ótimos dividendos foi principalmente o IGPM. O IGPM, como você sabe, o IGPM está quase na casa dos 33%. E o IGPM ele é usado como indexador das receitas da Taesa. Tá? A Taesa ela tem, dentro das suas formas de receber dinheiro, de ser remuneradas, o indexador que é usado é o IGPM. Então, com a alta do IGPM, aumentou muito o caixa da empresa e ela distribuiu aí dividendos gordos para os seus acionistas. Então, Taesa, 13,46%. E olha só que coisa incrível, né? Só para destacar, a Taesa hoje ela está no seu topo histórico de preço, mais de R$40, pagando 13% de dividendos, mesmo custando R$40, dando 13%. Agora imagina quem seguiu a recomendação da VG Research lá em 2018, 2019, em que a Taesa estava R$18, estava metade do preço. Se você tem metade do preço, imagina que estava com preço médio de R$20 hoje. Se você tem um preço médio de R$20, o seu dividend yield não é 13%, 13,46%. O seu dividend yield é o dobro. É 27% de dividend yield. Entendeu? 27%. É por isso que eu falo que as pessoas podem ganhar muito dinheiro investindo na hora certa, comprando ações na hora certa, né? Você pode ter dividend yields que você nem acredita. Então, o caso da Taesa. Quem comprou Taesa lá em 2018, 2019, 2017, ela estava na faixa dos 23, 19, chegou a R$18. Um monte de gente falando mal da Taesa, estava R$18. Tá? Por quê? Porque o IGPM estava muito baixo. Então, ela ficou lá largada. Agora mais do que dobrou de valor, o dividend yield é enorme. Então, quem comprou baratinho, comprou muita quantidade de ações e agora está enchendo a conta de dividendos. Aqui mais uma empresa que está também nessa mesma pegada da Taesa, que é a Copel. A Copel está com 15,72% de dividend yield. 15% de dividend yield é coisa pra caramba, né? Uma coisa importante da Copel é o resultado também é devido ao aumento do lucro. A companhia aumentou quase 100% o seu lucro em 2020. Melhora operacional, redução de dívida, tudo isso fez a Copel aumentar, né, o seu lucro
em 100% no ano de 2020. E a Copel hoje, da mesma forma que a Taesa, está lá no topo histórico, está no preço elevadíssimo. Em 2017, 2016, 2018, ela estava custando, sabe quanto? R$15, R$18, R$17. Quem comprou nesse preço, hoje está ganhando de dividendos 30% de dividendos. 30% de dividendos. A pessoa fala, vou comprar Copel agora. Tudo bem, vai comprar Copel agora, vai ganhar 15%? Pode ser que ganhe no ano que vem, talvez ganhe. Mas quem comprou a R$15 está ganhando 30% de dividendos. É isso que eu falo para vocês, né? O preço de compra, ele importa muito na quantidade de ativos que você compra. Preço influencia muito nos seus resultados. Se você quer ter uma carteira geradora de renda, você quer se aposentar com ações, quer viver de ações, quer ter renda passiva, né? É fundamental você sempre escolher bons ativos com preços baratos. Esse é o segredo do sucesso para a sua liberdade financeira. Essa é a diferença de você chegar na liberdade financeira em 10 anos ou chegar em 30 anos. Aí você escolhe o que você quer, pô.